aproveitando que você está sobre os pés, nós hoje temos uma lição muito especial. Aprove Deus que nós pudéssemos estar aqui aprendendo um pouco da lição de número 13, é isso, né? Lição de número 13. Qual que é o título dessa lição, igreja? Os relacionamentos do cristão. Então abra a tua Bíblia comigo no texto básico aí, Mateus capítulo de número 7, nós vamos ler alguns versículos. Abra também sua Bíblia em Romanos capítulo 14, também iremos ler alguns versículos aí. Mateus capítulo 7 e Romanos capítulo 14. Desde já eu quero agradecer ao meu Jesus, a Jesus por esta rica oportunidade de estar aqui aprendendo um pouco mais junto com os irmãos das Santas Escrituras. A escola bíblica dominical é um dos cultos mais importantes da igreja, porque é quando nós aprendemos um pouco mais da palavra. E a palavra vai dizer: e conhecereis a verdade vos libertará. E esta aqui, ela não contém a verdade, ela é a verdade. A Bíblia é a verdade de Jesus para nós. Amém? Mateus capítulo 7, vamos ler do 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor: não julgueis para que não sejais, pois com juízo que julgardes sereis, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque repara no cisco que está no olho do teu irmão, mas não percebes a trave que está no teu? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando vos estraçalhem. Vamos ler também Romanos capítulo de número 14, Paulo vai escrever aos Romanos algo muito especial também. Vamos ler do 1 ao 12. Ora, quanto ao que é fraco na fé, recebei-o, mas não para condená-lo em questões discutíveis. Um crê que tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. O que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, pois Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, e está firme, pois poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre o dia e dia, mas outro julgas iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus também. Pois nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Pois para isto Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante ao tribunal de Cristo, e está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Feche os teus olhos. Senhor, lemos a tua palavra, os textos a quais o Senhor separou para nós nesta manhã, para meditar um pouco mais nas Santas Escrituras. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que nos ajude, pois eu sei que o Senhor tem palavras e as Tuas palavras são de vida eterna. Por isso fala conosco, sê conosco. Essa é a nossa oração de gratidão e petição, em nome de Jesus.
Amém. Tome o seu assento, fique à vontade para adorar ao nome de Jesus. Amados, nós estamos aqui de acordo com a lição de número 13, desde já também, assim como tributei ao Senhor a minha alegria e gratidão, quero tributar também a minha gratidão ao meu pastor por essa rica oportunidade, a vida da nossa pastora, que Deus possa continuar cada copastor, cada obreiro, cada membro dessa igreja, que Deus possa abençoar o povo dele na terra de forma especial, amém? Glória a Deus. Nós vamos ver um pouco sobre a lição 13, que fala sobre os relacionamentos do cristão, mas eu aprendi com a minha professora Carla. Cadê a missionária Carla? Está nos jovens? Meu Deus, glória a Deus por isso. Eu aprendi com ela no domingo retrasado que nós precisamos de um contexto para entrar no texto. E na lição de número 12, qual que foi o tema da lição de número 12, meu irmão? Você lembra? A ambição do cristão. Então, Jesus no Sermão do Monte, que é um sermão a qual é muito rico, se não ou mais, um dos mais ricos de Jesus, em termos de ensinamento, em termos de direção, ele vai falar sobre o relacionamento primeiro do cristão com as coisas. Mateus capítulo 6, tão conhecido 33, Diácono Valfredo vai falar sobre que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas. Que demais? A gente vai entender no texto, como foi dito, as coisas do versículo 31 e 32, o de comer, o de vestir, e é isso aí. E Jesus vai tratar o relacionamento do crente com as coisas. E aí a lição de número 12 vai falar um pouco sobre os tesouros, não foi isso que o pastor nos ensinou na última lição? Eu estava dando aula, mas pude aprender um pouco também na lição sobre onde está o tesouro do crente, porque onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. E aí Jesus começa no 6, evangelista Helder, tratar sobre o relacionamento do cristão com as coisas. E Jesus tratando o relacionamento, diácono divino, sobre as coisas, ele começa no versículo 7, tratando sobre o cristão e o relacionamento interpessoal também. É tão importante a gente se relacionar bem com as coisas externas, as coisas que eu falo, do de comer, do de vestir, do de sobreviver, é importantíssimo, mas é importantíssimo também a gente agir de forma correta com o nosso irmão que está do nosso lado, sim ou não? E Jesus, ele é perfeito e maravilhoso quando ele explica a relação do cristão com todas as coisas. A gente, quando olha para Jesus, em tudo Jesus nos ensinou algo. Não há uma palavra que saiu da boca de Jesus que não foi pedagógica, que não foi de ensinamento, que não foi para que os discípulos, nós também somos atingidos por essas palavras, para que nós possamos viver como ele viveu, pensar como ele pensaria, agir como ele agiria. E Jesus vai trazer no capítulo de número 7, o relacionamento do cristão. E esse relacionamento é um relacionamento interpessoal. E quando Jesus começa falando sobre o relacionamento interpessoal, a primeira palavra que sai de Jesus é: não julgueis. Porque o ser humano, no relacionamento interpessoal dele com o seu irmão, com o seu próximo, ele tem a tendência pecaminosa e a natureza caída de, a primeira impressão crítica do ser humano é julgar alguém, sim ou não? E nós vamos aprender que o julgamento, ele é necessário, mas ele tem que ser bem instituído e dirigido. Todos nós temos um senso crítico, sim ou não? Você olha na rua, o pastor sempre utiliza, e você julga se você pode passar ou não, sim ou não? Quando surge uma oportunidade de emprego, você a julga como oportunidade boa ou ruim. Mas em todos os nossos julgamentos nós temos parâmetros. O mundo julga, o crente julga, o ser humano julga. Só que a diferença do crente e do não crente, daquele que conhece a Deus e daquele que não conhece a Deus, são os parâmetros. Porque se realmente nós, como cristãos, temos o parâmetro de Cristo, nós temos que olhar para o nosso irmão e vê-lo como Cristo vê, sim ou não? E o interessante é que Jesus vai tratar sobre isso em Mateus. Vai falar sobre o julgamento, e nós vamos ver um pouco. Qual que é o alvo da lição? Olha aí no alvo da lição. Vamos lá, 1, 2, 3, qual que é o alvo da lição? Mostrar que devemos
Vamos lá, irmão, com fé, com alegria, vamos lá. Vamos começar de novo, vamos lá. Alvo da lição: mostrar que os nossos relacionamentos devemos evitar fazer crítica ferina e maldosa contra os nossos irmãos, mas usar as nossas faculdades críticas para conhecer e evitar pessoas que são contra o plano de Deus. É importantíssimo a gente entender isso, e nós temos que, pelo menos, sair daqui nesta manhã com algumas convicções, aprendendo eu e você algumas questões. Primeiro, eu tenho que saber compreender que as críticas ferinas ou maldosas não podem fazer parte da vida do cristão. Quando a revista vai falar sobre as críticas ferinas, Mateus, o que é uma crítica ferina? É uma crítica cruel. A palavra ferina, ela vai usar a etimologia também da crueldade e até do desumano. E nós temos que entender que a crítica ferina é aquela que fere. A crítica ferina é aquela que fere o meu próximo, que fere o meu irmão, e ferindo o meu irmão, que também foi lavado e santificado pelo sangue de Jesus, indiretamente e diretamente, eu firo a Jesus. Porque todos nós fomos comprados por alto preço, sim ou não? E se eu firo o meu irmão, eu estou dizendo que ele não tem o mesmo valor que eu. E indiretamente a gente fere o sacrifício de Jesus, porque se nós estamos aqui, eu e você, temos características individuais, temos a diversidade de pensamentos, de opiniões, mas todos nós somos lavados e escondidos no sangue de Jesus. E nós entendemos que também nós temos que nos sentir motivados a não julgar os outros. Nós temos que sair daqui motivados a, peraí, eu tenho que rever alguns conceitos em nós, sim ou não? A Bíblia vai dizer que aquele que começou a boa obra, quem? Jesus, Deus em nós, ele não terminou. Por isso nós temos que ter sempre o senso crítico de uma melhora contínua. Todo dia eu tenho que melhorar. Você tem esse pensamento? Todo dia nós temos que melhorar. Esse senso de melhora crítica, ele tem que habitar naquele que já encontrou Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós vemos que Ele é santo e nós impuros. Nós olhamos para Jesus na beleza da santidade e olhamos para nós miseráveis homens que dependentes somos de Jesus. E esse olhar para Jesus nos leva a olhar para nós e falar, meu Deus, como eu preciso melhorar. E Jesus vai nos ajudar a melhorar. Na lição de número 11, Ele vai nos ajudar a orar da forma que Ele escuta. Não foi isso que a irmã Carla nos ajudou aqui, na missionária Carla nos ajudou? A oração que Deus escuta. E Jesus vai dizer também como se relacionar com as coisas, e agora Ele está dizendo, olha, como você pode melhorar no relacionamento com o seu irmão. E nós temos que entender, agir de forma a evitar o convívio também com pessoas que são desobedientes ao Senhor. Meu irmão, o julgo desigual, ele alcança o crente e o não crente. É comum a gente tratar com julgo desigual, eu sempre busco tratar isso com a mocidade, porque os jovens estão mais à flor da pele de um relacionamento, estão mais próximos de um casamento, estão mais próximos de dar um passo que pode mudar a vida deles para sempre, para melhor ou para pior. O casamento, tanto ele é bênção, quanto ele é maldição. O que muda isso é o discernimento e a direção de Deus. E nós olhamos também que nós temos que distinguir e discernir as pessoas que estão do nosso lado. Tem gente que foi feita para não andar com você. Como assim, Mateus? Estou fazendo acepção de pessoas? Não. Jesus sentava com os pecadores, sim ou não? Andava com 12, mas tinha comunhão a sós com 3. Nós temos que entender que nós temos que conversar com todos, mas intimidade são com poucos. Nós temos que ter o senso crítico de julgamento para que nós possamos entender que pessoas que estão dos nossos lados vão nos influenciar. Quem estava na EBO que teve agora no meio do ano lá na sede? Pastor Juarez disse algo muito importante e eu guardei isso no meu coração, diácono Nilson. Ele disse o seguinte, quer que eu fale quem você vai ser daqui 5 anos? E eu falei, meu Deus, esse irmão está prevendo o futuro, não tem jeito dele falar isso. E ele disse assim, olha, daqui 5 anos você vai ser o reflexo das 5 pessoas a quem você convive. Daqui anda junto com você, e é uma verdade.
Se nós formos olhar, nós somos realmente influenciados por quem está perto da gente. Mateus, eu não sou. É sim. Olhe para a sua história no contexto que você viveu. As primeiras drogas que você usou foi por conta da influência. Os primeiros erros que você teve foi por conta das influências. As primeiras transgressões que você teve a Cristo enquanto não o conhecia foi por conta da influência. E também por conta da influência você conheceu Jesus, amém? Foi alguém que te influenciou, que estava perto de você, que te levou a Cristo, sim ou não? Todos nós temos pessoas da nossa convivência que nós lembramos com alegria, poxa, essa pessoa me ajudou a encontrar Jesus. Essa pessoa me ajudou a me aproximar mais de Jesus. E nós temos que aprender que nós temos que nos relacionar bem com as pessoas também. Olha, nesse momento eu quero que você feche os teus olhos. Eu sei que é um pouco diferente, mas feche os teus olhos. Eu quero que nesse momento eu vou te dar 30 segundos. Você feche os teus olhos e pense em 5 defeitos seus. Mateus, como assim? 5 pontos construtivos ou defeitos da forma que você quer pensar. Vamos lá, eu vou te dar 30 segundos, pense aí. 5 defeitos. Cinco. Pensou? Agora abre os teus olhos. Nós temos defeitos, sim ou não? Agora faça assim comigo, olhe para o irmão que está do seu lado. Porque normalmente quando a gente senta no banco da igreja, nós temos o costume de sentar com quem a gente tem mais convivência, sim ou não? Está aqui o Divino e a Kate, está aqui o Valfedo e a Vanderlice, está ali o irmão Cleomar e a irmã Sônia. São pessoas que têm mais convivência, sendo esposos e esposas, ou amigos e amigas. Sim ou não? Agora vire para o irmão do seu lado sem falar nada. Eu vou te dar 15 segundos para você pensar em 5 defeitos do irmão que está do seu lado. Vamos lá, Favaron, olha para a irmã Terezinha. 5, pode olhar, olha, isso, olha. 5, não fale, não converse, só pense. 5 defeitos, não fale nada, só pense. Isso, vamos contando, vamos lá, irmão Zé Paulo, olha para a irmã Kalina. 5 defeitos, pense. Isso, irmã Aline, olhe para a irmã. 5 defeitos. Tá bom, 15 segundos já foi o bastante para você encontrar 5 defeitos desse irmão. Sobrou, né, irmão? Sobrou, meu Deus, faz a obra. O interessante é que nós temos esta facilidade. A facilidade do ser humano é olhar afora e à volta dele e encontrar defeitos. Agora responda comigo com sinceridade, principalmente os que são casados e têm uma intimidade maior. Foi mais fácil ou mais difícil você encontrar defeitos no próximo? Mais fácil, sim ou não? Porque você tem a convivência e você sabe, você conhece, você vive. E assim somos nós, o ser humano ele é assim. Ele é volitivo, ele é pensante, ele é inteligente. E a inteligência do ser humano tem que ser dirigida e instituída na direção de Deus. Quem deu a inteligência ao ser humano? Quem deu o senso crítico ao ser humano? Mas isso aí tem que ser doutrinado porque nós não podemos pegar aquilo que Deus nos dá e usar da forma que queremos. O problema do ser humano é esse. Eu pego o que Deus me deu, a minha inteligência, o meu pensamento, e agora eu penso do jeito que eu quero. Eu falo do jeito que eu quero. Eu ajo com o meu irmão, eu tenho uma ação para o meu irmão do jeito que eu penso que é certo. E aí Jesus vem no Sermão do Monte tratando isso. Olha, foi Deus que vos deu isso, mas não julgueis. Porque da mesma maneira, Jesus é bem claro em dizer, da mesma maneira que você julga, você vai ser. Agora pensa comigo, você quer ser julgado de forma branda ou dura? Quem quer ser julgado de forma dura? Levanta a mão e faz assim. De forma dura? Certeza? De forma dura? 1, 2, no máximo 2 pessoas querem ser. Eu quero ser julgado de forma branda, meu irmão. E a Bíblia vai dizer, se nós julgarmos de forma dura, seremos julgados de forma... Tudo que se planta, se colhe. Então, o preceito de Jesus é, olhe com misericórdia. Porque nós queremos, quando nós erramos, você erra.
Quem erra, levanta a mão assim, só para eu ver quem erra. Quando você erra, você quer ser tratado de forma que use de misericórdia ou sem misericórdia? Com misericórdia, é claro, irmão, é com misericórdia. O problema é que quando alguém está do nosso lado e erra, nós muitas vezes usamos de sem misericórdia. E Jesus vai nos ajudar. Agora vamos um pouco para a lição aí, ó. Primeiro capítulo, primeiro parágrafo aí. Você já julgou alguém? Ou já foi julgado? Qual foi a sua atitude? Pois, para relacionar-se bem na família de Deus, é necessário lidar com o julgamento, saber quais os critérios e em quais medidas usá-los. Devemos reconhecer que há pessoas nas quais não devemos investir tempo, pois não dão valor ao Evangelho e a Jesus. Como julgar aos irmãos? Como lidar com cães e porcos? É interessante, pois eu disse um pouco sobre o julgo desigual. Dentro desta igreja, dentro daquela igreja, dentro daquela outra igreja, dentro de igreja, quaisquer foram elas, existe um julgo desigual entre crentes. Como assim, Mateus? De quem quer saber de Deus e de quem não quer saber de Deus. Sim ou não? E quando eu te falo assim, você conhece alguém que não quer saber de Deus? Você já está pensando em alguém. Porque infelizmente, nós temos pessoas no nosso meio que querem saber de Deus e que não querem. Quer que eu te dê uma resposta bem clara e objetiva? Olha ao seu lado. Olha em volta da igreja. Agora eu vou te fazer um desafio. Quando você chegar aqui de noite, olhe ao seu lado. Vai estar muito mais cheia, sim ou não? E o interessante é que quem quer saber de Deus, participa da escola bíblica dominical, porque aqui nós aprendemos sobre o que Deus quer de nós, e sabendo o que Deus quer de nós, nós poderemos alcançar a estatura de varão perfeito naquele grande dia. E o interessante é que muitos dentro da igreja não querem saber de Deus, e Paulo vai dizer, olha o que Paulo, abre sua Bíblia aí, abra sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo 15, verso de número 33, escola bíblica dominical, vamos abrir aí só para a gente ver o que Paulo vai dizer aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, glória a Jesus por tudo, amém? Olha o que Paulo vai dizer. Paulo, o erudito Paulo, o conhecedor Paulo, olha o que ele vai dizer, irmã Eliane, olha o que ele vai dizer. Não vos deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Mateus, se eu andar com quem não quer nada com Deus, provavelmente você vai ser levado a não querer nada com Deus. Infelizmente, mas Mateus, e se eu andar com quem quer saber mais de Deus? Provavelmente você vai querer saber mais de Deus a cada dia. E esse senso de julgamento, não para condenação, mas um senso crítico, nós vamos aprender que temos que ter esse senso crítico. Como eu disse, Jesus sentava com todos, andava com 12, mas tinha comunhão com 3, mais íntima. Por isso nós temos que rever com quem nós estamos andando, com quem nós temos comunhão e com quem nós temos intimidade. Porque muitas vezes nós não distinguimos, e isso é errado, e distinguir com condenação também é errado. Por isso a linha do Evangelho ela é muito fina. A linha do Evangelho ela é muito fina. Mas vamos entender algumas questões. Capítulo de número 1, diz assim, ó, os empecilhos do relacionamento. O argueiro e a trave, ou o cisco e a trave. Passamos a ter uma nova relação, uma relação quando nascemos de novo. O nascimento de novo, o nascimento da água do Espírito, aquele que nasceu de novo, quantos nasceram de novo para a glória de Jesus? Então quando nós nascemos de novo, através do nosso novo nascimento, Diácono João, Carolzinha, o novo nascimento gera em nós uma nova criatura, e essa nova criatura se renova e tem um novo relacionamento com as pessoas. E quando nós nascemos de novo, a nossa mente tem que ser mudada.
O nosso palavrear tem que ser mudado. A nossa forma de agir, irmão Gerson, com a nossa esposa, com o nosso esposo, quando ainda não éramos crentes, tem que ser mudado. O nosso relacionamento com o próximo, ele tem que ser mudado. Porque nós somos novas criaturas. Tornamo-nos filhos de Deus, irmãos um dos outros. Esse irmão que está do seu lado é filho do mesmo pai que você. Essa irmã que está do seu lado é a filha do mesmo pai que você. É comprada com o mesmo sangue, então, consecutivamente, ela tem o mesmo preço que você, o mesmo valor para Jesus que você. Então, nós temos que olhar dessa forma. Nossos relacionamentos interpessoais existe um obstáculo significativo. Entre os nossos relacionamentos existe um obstáculo. Qual é, Mateus? O pecado, o erro. Porque quando o irmão que está do nosso lado erra, nós temos a vontade carnal e humana de criticar o nosso irmão. Poxa, o irmão errou. Poxa, como é que o irmão teve coragem de fazer isso? Poxa, como é que o irmão teve a ousadia de fazer uma coisa dessa? Não é possível. E isso cria uma barreira. Aonde deveria ter uma ponte, agora começa a ter uma barreira. Agora aquele que deveria estender a mão, sendo que pela graça de Deus está de pé para levantar, aquele que está de pé vira as costas e deixa do jeito que está. E Jesus está dizendo isso. Jesus está tratando esse relacionamento interpessoal, porque nós vamos errar. Se eu não errei com você até hoje, irmão, provavelmente até Jesus voltar, enquanto nós estivermos aqui, eu vou errar com você. Enquanto nós estivermos aqui e você não errou comigo, um dia você pode vir a errar comigo. E aí o irmão que está do seu lado errando com você, leva em nós uma reação. Mateus, qual é a diferença da ação e da reação? É importante a gente aprender sobre isso. Porque a ação ela é premeditada. Quando o irmão errar, eu vou lá estender a mão, vou fortalecer isso. E aí o irmão erra do teu lado e a sua reação é de se afastar do irmão. Porque a ação remete ao meu pensamento e aquilo que eu faço pensando. E a reação revela realmente quem eu sou. Porque é na reação, conhece um irmão, quando ele bate o martelo no dedo, e fala, aí você conhece, irmão, pela reação dele você conhece se ele está crente ou não. Porque ele pensa, não, se eu bater o dedo no martelo eu vou dar glória. Mas é quando ele bate o dedo no martelo que ele vai ver se ele vai dar glória ou vai xingar, irmão. É aí que você vai ver a reação e verdadeiramente quem somos. E nós temos que entender, o argueiro, o que é o argueiro? É o cisco. É um pequeno fragmento qualquer, uma lasca que pode causar uma irritação, ainda que pequena. Quem já teve um cisco no olho? É bom demais, Mateus, deixa ele lá. Não, nem estou sentindo, é bom ou ruim? É pequeno ou não? Mas é ruim demais, irmão. Um cisco no olho, você vai coçando, você bota o olho assim na torneira, bota soro, para que aquilo saia, porque aquilo ali é angustiante. E muitas vezes nós vemos isso de uma forma tão pequena, porém, é uma figura para pequenas falhas, pecados que podem irritar ou atrapalhar o relacionamento entre cristãos. Por exemplo, tem irmão que na diversidade do caráter, na diversidade da característica, tem irmão que é mais fechado, tem irmão que é mais extrovertido, tem irmão que é mais introvertido, tem irmão que é mais para frente, tem irmão que é mais retraído, e em tudo isso nós temos que manter a unidade, o amor. E muitas vezes aquele irmão, por exemplo, falha com a palavra e aquilo se torna um cisco. Por exemplo, poxa, aquele irmão não deveria ter falado daquela forma. E aí Jesus quer nos levar a entender que quando nós olhamos para o irmão, antes de olhar para o cisco que está, aquilo que está te incomodando no irmão, aquilo que você olha e fala, poxa, aquilo está errado, tem que ser arrancado da vida do meu irmão, do meu pastor, da minha pastora, porque nós temos esse senso crítico, daquele obreiro, isso tem que ser arrancado. Jesus nos leva a entender e a olhar não primeiro para o irmão, olhar para nós. Porque o nosso irmão com certeza tem falhas, mas alguém que te conhece, eu vou te dizer algo que você não vai esquecer, o teu pior inimigo que você vai levar até a eternidade para você vencer, é você mesmo,
Porque se tem alguém que te conhece, é você e Jesus. Se tem alguém que conhece as nossas maledicências, os nossos pensamentos, por exemplo, o Divino e a Kate são casados, mas a Kate não conhece os pensamentos do Divino. E o Divino, da mesma forma, não conhece os pensamentos da Kate. O Divino pode olhar para a Kate, tentar olhar para ela e arrancar o cisco que ele está vendo, mas é só ele que sabe reconhecer a trave que está dentro dele. Por isso que Jesus nos leva à reflexão, de antes de olhar o cisco do próximo, olhar para a trave que existe em nós. Porque às vezes é uma pequena coisa que está na vida do nosso irmão, que ele vai ter que vencer, e nós temos que ajudar, mas nós temos o senso de julgamento crítico de, tem que mudar, tem que transformar, esse irmão não tem olho, parece que ele não está vendo quem que ele é, parece que ele não está vendo que Jesus quer mudar ele nessa parte, mas não olha para nós, que Jesus quer nos mudar também. E se existe alguém ruim, e se eu conheço alguém ruim, esse ruim sou eu, porque eu sei quem eu fui. Você sabe quem você foi? Você sabe dos pecados que você cometeu contra Jesus, conhecendo Ele e às vezes que você nem conhecia. Pessoas ruins somos nós, seres humanos, miseráveis e dependentes de Deus. Então Jesus vai nos levar a entender que o cisco muitas vezes é uma coisa pequena. Quando nós olhamos para nós, temos muitas coisas a melhorar. E olha, quando eu estava estudando, o Espírito Santo ministrou uma frase no meu coração. Quem está preocupado com a sua melhora contínua, não fica julgando o processo e as dificuldades do outro. Nós temos muito que melhorar, irmão, pelo amor de Deus. Quando eu olho para mim, eu tenho que melhorar demais. Melhorar em que sentido, Mateus? Melhorar como esposo, como filho, como genro, como obreiro, como servo, como amigo, como irmão. Eu tenho que melhorar em todos os aspectos da minha vida. E quando eu olho para mim, olhando para mim, vendo em mim tanta coisa construtiva e pontos construtivos, eu não gero tempo em mim para olhar para o meu irmão. Ele está no processo dele. Ele está no processo que Deus instituiu para ele. Assim como ele tem erros, eu também tenho. E Jesus vai dizer sobre a trave. O que são traves, Mateus? Vou te explicar, olha o que a revista vai dizer aí, ó. Primeiro capítulo, tópico 2. Traves são vigas ou colunas sobre as quais uma casa é edificada. Trave significa pecados grandes e falhas, pecados e grandes falhas. A existência desses pecados prejudica o relacionamento entre os irmãos, mas o verdadeiro enfoque que Jesus dá não é sobre a existência desses pecados, mas sim sobre a forma como podemos retirá-los do nosso meio. O interessante é que você lembra, ou você está, ou você já passou, ou você ainda está, lembra daquele primeiro amor? Quem lembra? Converti. Qual era a sua impressão para o que estão ou estavam na igreja? Todos são santos, sim ou não? O que muda não é o outro, é a forma como eu vejo o outro. Quando Jesus nos transforma, e o Evangelho chega a nós, nada muda a nossa volta. Você concorda comigo que nada muda? Você vai voltar depois que aceitou Jesus para a mesma casa, com a mesma família, no mesmo trabalho, da mesma forma, andando no mesmo carro muitas vezes. Mateus, o que muda? A forma de eu ver as coisas. A forma como eu vejo as coisas faz toda a diferença na minha vida como cristão. Por isso que Jesus ele é enfático em dizer como eu estou vendo as coisas. Porque as lutas são grandes, sim ou não? Mas ele fala, olha para os montes, que é de lá que vem o seu socorro. Jesus amplia a nossa visão em, olhe para o seu irmão, com certeza olhe, ajude, mas olhe primeiro para você. Porque quando você olhar para o seu irmão, depois de olhar para você, você vai olhar com misericórdia. E Jesus quer mudar a nossa forma de ver as coisas, porque nós estamos inseridos no mesmo lugar, e Jesus quer nos mudar a ver as coisas de forma diferente. Então nós temos que entender que as traves são grandes coisas, são coisas que nos sustentam. Tem coisas em nós, irmãos, que estão enraizadas. A nossa natureza, a nossa forma egocêntrica, a nossa forma egoísta, o nosso egocentrismo, o orgulho, são coisas que estão enraizadas no ser humano, e nós temos que buscar todo dia, Senhor, arranca de mim isso, Senhor. Senhor, arranca esse orgulho de mim, Senhor.
Arranca esse egoísmo, essa prepotência, Senhor. Eu sou dependente do Senhor, me muda, Senhor, me transforma, arranca essa natureza de mim. E preocupado com isso, meu irmão, eu te falo com firme certeza, vai sobrar pouquinho tempo, ou quase não nenhum, para você olhar para o seu irmão e julgar ele. Uma coisa é quando Deus usa os teus vasos, os teus servos em cima do altar, usa você, usa eu, usa quem Ele quer. Uma coisa é isso. Uma coisa é Deus falar o que é necessário na hora que é necessário. Agora, uma coisa é a gente começar a ter o efeito pá. Já viu o efeito pá? O pastor está pregando, irmãos, converta, muda de vida, e você está aqui. É para o meu irmão. Né, ô irmã Jaqueline, Jaqueline, nós temos a triste natureza de falar, poxa, essa foi para aquele irmão, que muitas vezes a gente conhece um pouquinho da história. Né, irmã Sininho? O pastor está pregando e fala, meu Deus, Jesus ajuda, Jesus transforma, meu irmão confessa esse pecado. E o irmão fala, nossa, aquele irmão lá, se ele escutasse essa palavra, meu irmão, a palavra antes de ser para o seu irmão é para você. Nós não temos que ter o efeito pá, não, nós temos que ter o efeito inchada. Espera aí, isso aqui é para mim, irmão. Se eu não estou vivendo naquilo, naquele momento, se não é remédio, é vacina. Se não te cura, te vacina para que você não seja infectado. Nós temos que entender que Jesus quer abrir os nossos olhos para trazer a nós, e trazendo a nós vamos estar ocupados demais, cuidando da nossa vida e não cuidando da dos outros. Mas vamos lá, o que Jesus recomenda? Jesus recomenda que julgue o irmão de maneira como você gostaria de ser julgado. De que forma, Mateus? Com amor, com misericórdia, com bondade e complacência. O interessante é que eu estava vendo algumas questões e pensando algumas questões, trabalhando com a mocidade, num discipulado mais intimista, mais pessoal ali, e nós tratamos sobre assuntos da infância, traumas, dificuldades familiares, extraconjugais no sentido de pai e de mãe, aquelas dificuldades, e realmente a pessoa, quando ela já cresceu, a infância dela explica muita coisa de quem ela é, sim ou não? O reflexo do homem já de idade é o reflexo da infância dele. E eu pensando naquilo, é uma verdade absoluta. A quem nós somos são um reflexo da história a qual nós vivemos. O meu pai, a minha mãe, ou a falta do meu pai, ou a falta da minha mãe, tudo isso reflete em quem nós somos. E verdadeiramente isso explica muita coisa. Explica muitas vezes o nosso orgulho, explica a nossa falta de domínio próprio. Já viu aquela pessoa que fala e nem vê? Porque ele viveu aquilo na infância dele, alguém falava e não via, e ele aprendeu aquilo. Explica, mas não justifica. Mateus, eu sou assim porque meu pai era assim, porque a minha mãe foi assim. Explica, com certeza, mas não justifica. Existe Cristo no meio da sua história. Ou Jesus não é poderoso para mudar histórias. Mateus, na minha casa teve separação, o meu pai não me ama, a minha mãe não me ama, eu também vou ser assim, vou separar e não vou amar meus filhos. Espera aí, que Jesus é isso, que Jesus é esse que não transforma histórias e que não quebra maldição hereditária. Minha mãe, Mateus, é uma pessoa difícil demais. Mateus, meu pai é uma pessoa ignorante demais. Pois você não seja. Pois você não julgue o seu pai antes de olhar para você. Pois você não julgue a sua mãe antes de olhar para você olhando em Cristo. Porque se em Cristo nós somos novas criaturas, não há justificativas, há explicações, mas justificados nós somos em Cristo. Nós temos que ampliar os nossos olhos. Segundo, examine-se e corrija-se antes de examinar e corrigir o irmão. Olhe para você. Eu lembro de um testemunho de Gandhi, Mahatma Gandhi. Ele vai dizer que chegou uma mãe, todos conhecem, o pastor já falou um pouco sobre isso, mas me veio à memória agora, sobre que chegou uma mãe com uma criança e falou: Gandhi, meu filho está comendo açúcar, o que eu faço? Fale alguma coisa. E Gandhi falou para ela: olha, volte semana que vem. E aquela mãe foi com o filho para casa e voltou na outra semana. E aquela criança apresentada agora a Gandhi fala: e agora, Gandhi? A mãe fala: fale alguma coisa. E Gandhi vira para ele e fala: pare de comer açúcar. Mas Gandhi, por que você não disse isso semana passada? Porque semana passada eu comi açúcar.
Nós temos que examinar a nós, e examinando a nós, nós tiramos conclusões críticas para a construção do meu irmão, não para a degradação do meu irmão, não para denigrir a imagem do meu irmão, mas para ajudar o meu irmão, assim como para ele me ajudar também. Então, antes de examinar o outro e criticar o outro, examine-se o homem a si mesmo. Nós temos que entender isso. Terceiro, não se coloque na posição de juiz. Você não tem essa condição, como pecador que é. Nós não somos juízes. Porventura o homem é juiz um do outro? Não. Nem Jesus, enquanto nós estamos nessa terra, é juiz. Ele vai dizer: olha, fique tranquilo, você tem um advogado nos céus, mas esse advogado vai se transformar em um juiz, e ele vai julgar em quem? Em cima de quê? A palavra. E a palavra diz para não julgar, para que não sejam julgados. É através da palavra, é mediante a palavra, porque Jesus não vai nos julgar naquele grande dia a partir do amor dele, porque se ele fosse julgar a partir do amor dele para conosco, todos seríamos salvos, sim ou não? O amor de Jesus é muito grande, irmão Pet. O amor de Jesus, irmão Vanei, ele é transponível a tudo, maior que tudo, mais profundo que tudo, mais largo que tudo. Mas naquele grande dia, Jesus está nos instruindo no Sermão do Monte, que Ele vai julgar a partir das nossas atitudes perante a palavra. Não vai ser perante o amor, vai ser perante a palavra. A Bíblia vai dizer: passarão céus e terra, mas as palavras não passarão. Nós temos que entender que nós temos que melhorar, e nos melhorando não vai sobrar tempo para criticar o irmão, vai sobrar tempo para ajudar. Irmão, eu estou nesse processo também, mas nós vamos vencer, vamos orar um pelos outros. É uma resposta diferente para o mesmo problema, por isso Jesus quer abrir os nossos olhos. Olha aí, capítulo 2, como retirar os empecilhos, critério e medida. É interessante que quando nós olhamos os critérios, nós olhamos para os outros, e a nossa facilidade, como foi no começo, é olhar para o outro e achar um defeito, achar uma dificuldade, achar um ponto construtivo. Abra a tua Bíblia comigo aí, Isaías 5. Isaías 5, vamos aprender um pouco sobre Isaías, o grande profeta Isaías do Senhor. Nós aprendemos, e nosso pastor nesses últimos dias, nesses últimos tempos, tem dito muito sobre Isaías, e quando eu estudava a respeito dessa lição, o Espírito Santo ministrou ao meu coração um pouco sobre Isaías, porque Isaías 5, deixa aberto em Isaías 5, Isaías 5 é muito profundo quando a gente olha para Isaías 6, Isaías 6 tão conhecido, no ano que morreu o rei Uzias, Isaías vai dizer: eu vi o Senhor sentado em um alto e sublime trono. E o interessante é que no versículo de número 5, Isaías vai ter um encontro genuíno consigo mesmo, porém, nós temos que ler o capítulo de número 5, Isaías 5, 8, olha aí para mim, vamos acompanhar comigo, Isaías 5, versículo 8, olha o primeiro ai do Isaías, Isaías vai trazer 6 ais antes de olhar para si mesmo, ai dos gananciosos e egoístas, olha no versículo 11, ai dos beberrões, olha no versículo 18, ai dos injustos pecadores e que praticam a iniquidade, olha no versículo 20, ai dos que chamam mal de bem e bem de mal, ai daqueles que invertem valores, olha no capítulo 21, ou no verso 21 do capítulo 5, ai dos sábios aos seus próprios olhos, olha no versículo 22, o último dos ais, ai dos heróis e valentes para com vinho e as bebidas fortes. Isaías no capítulo 5, ele vai dizer vários ais, porque ele, através de ser o profeta, começa a olhar o erro dos outros. Isaías estava certo ou errado? Certo, mas eu vejo Isaías falando um ai, muitas vezes sem a misericórdia de olhar para si mesmo. Porque nós entendemos, missionária Sônia, olha aí agora o capítulo 6, verso 5. Isaías vai dizer assim: ai de mim,
Ai de mim que estou perdido. Por que, Isaías? Porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu imagino Isaías no capítulo 5, falando a verdade, pregando a verdade, mas sem uma misericórdia. E Jesus e Deus, através do capítulo 6, promove um encontro com Isaías, e Isaías no capítulo 6 ora para si, e fala, ai de mim agora. Ai de mim que olho o meu irmão, mas não tenho olhado para mim. Ai de mim que vejo o erro nos outros, mas eu também estou errado. Ai de beberrões, ai deles, ai dos outros, mas ai de mim que sou homem de impuros lábios. Mateus, qual é a chave disso tudo? Nós precisamos encontrar com Jesus. Porque encontrando com Jesus, eu sempre falo isso com a mocidade, quando a gente encontra com Deus, nós olhamos para Ele, na beleza da santidade dEle, da soberania dEle, e Deus vira um espelho. Como assim, Mateus, um espelho? Deus vira um espelho tão grande que desnuda quem nós somos. E aí agora vendo Deus, eu começo a ver quem eu sou. O problema é que muitas vezes a gente não encontrou Deus da forma que deveríamos encontrar, e não encontrando Deus da forma que deveríamos encontrar, começamos a olhar muito para os outros, mas quando encontramos Deus da forma correta, do jeito que Ele é, santo, 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 habitando no alto trono, sublime, perfeito, nós começamos a olhar para nós e falar, misericórdia, perdido estou, Senhor. E Deus, quando com a tua misericórdia vem a Isaías e pega com Atenaz, o anjo, uma brasa viva do altar e toca em Isaías, eu creio pianamente que Isaías nunca mais foi o mesmo. Isaías começou a ser um profeta diferente. Como assim, Mateus? Ele começou também a ver quem ele era, dependente, errado, pecador, mas pecador não no sentido de viver no pecado, mas de pecar também, e viu que Deus é misericordioso para tratar com ele e tratar com os outros. Por isso nós temos que entender que nós temos ais para falar para o outro. Meu irmão, você precisa melhorar nisso, ai disso, porque nós, como vamos pregar para alguém, seja na rua, seja no trabalho, muitas vezes na nossa pregação, incubada nela, nós colocamos os ais. Meu irmão, toma cuidado, meu irmão, não é assim. Mas nessa pregação nós temos que estar olhando para dentro de nós, porque para você também não é assim. O que nos diferencia daqueles que ainda não conheceram a Deus, é realmente o que Isaías viu, conhecer Deus. Porque a partir de que nós levamos essa pessoa a conhecer Deus, ela se torna igualmente o nosso irmão, não tem jeito. E Isaías é muito profundo nisso. Mas Mateus, como retirar os empecilhos de critério e medida? Olha o que Jesus diz. Quando Jesus diz, não julgueis, Ele está condenando o exercício. Ele não está condenando o exercício natural humano de fazer o uso da faculdade crítica, do juízo de valor entre diferentes programas e planos de ação, mas sim o hábito de fazer crítica ferina, que fere, que é dura contra os nossos irmãos, o que deprime, machuca, enfraquece, em vez de corrigir, fortalecer e edificar. Jesus quer nos levar a entender que o julgamento em si não tem nada de errado. O senso crítico que existe em mim e em ti não tem nada de errado. O errado é como nós utilizamos esse senso. Utilizamos aquilo que Deus nos entrega. Então, como tirar os empecilhos ou julgar corretamente? Primeiro, julgue o seu irmão como gostaria de ser julgado. Com o critério que julgardes, e com a medida com que tiverdes medido, será medido ou julgado. Jesus é bem claro, e Jesus nos ajuda. Nós aprendemos um pouco com a missionária Carla sobre a oração que Deus responde. E é incrível quando Jesus vai falar, e Jesus sempre utiliza dessa forma. Quando Jesus vai no Pai Nosso ensinar-nos a orar, a direção da oração, Ele vai dizer, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nosso teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas como temos perdoado os nossos devedores. Ou seja, da mesma forma, é
irredutível. É exatamente da mesma forma como eu julguei, eu vou ser julgado. Como eu medi o meu irmão, eu vou ser medido. E como eu perdoo, eu também sou perdoado. É interessante que Jesus vai usar, para que Jesus vai fazer isso? Para que nós possamos abrir os nossos olhos. Abrir os nossos olhos para quê, irmão Mateus? Para que nós possamos olhar para Jesus, e olhando para Jesus, nós possamos mudar o nosso jeito de ver as coisas. Nós em Cristo, nós temos que ser uma nova criatura, meu irmão. As coisas velhas, a forma de olhar para o irmão, de ver o irmão, de criticar o outro já passou. Tudo se fez novo, mas isso é uma luta diária. Ao olhar nossas falhas, as falhas do irmão, devemos perguntar: como gostaria que olhassem para as minhas falhas? Com amor, misericórdia e desejo sincero de ajudar, com certeza. Tire primeiro os seus pecados ou a sua trave. Alguém que examina primeiro e tenha autocrítica para perceber seus erros e corrigi-los, terá uma visão melhor para tirar os pecados dos irmãos sem machucá-los ou prejudicá-los. Não seja hipócrita ou falso. Lembre-se que nossa tendência é sempre aumentar os pecados alheios e diminuir os nossos. Nós temos essa tendência de olhar para o irmão e ver que ele tem que sempre melhorar e a gente está bom demais. Nós temos a tendência de olhar para o pecado do outro, para o erro do outro, para a dificuldade do outro e falar: pelo amor de Deus, como é que esse irmão não consegue vencer isso? Porque tem pecados que se tornam ciclos viciosos. Muitas pessoas vêm até o pastor toda a Santa Ceia confessar o mesmo pecado. Você fala: meu Deus, como é que esse irmão não consegue vencer isso? Meu irmão, muitas vezes é difícil para ele e fácil para você. Aquilo que é fácil para ele se torna também difícil para você. Nós somos diferentes. Eu tenho características, você tem outras. Eu tenho as minhas dificuldades, você tem outras. O propósito de Deus na minha vida é diferente do seu. Então Deus vai trabalhar em você coisas que muitas vezes já trabalhou em mim. E muitas coisas que nem vai trabalhar, porque Ele me conhece e te conhece. Tenha o senso de autocrítica. Sendo assim, não devemos criticar os nossos irmãos ou censurá-los quanto aos seus erros, quando estamos cometendo erros mais graves. Olha, abre comigo aí, 2 Samuel, capítulo de número 12, tão conhecido 2 Samuel, capítulo de número 12, nós vamos ver isso aqui na prática. 2 Samuel, capítulo 12, verso 1 ao 7, capítulo 12, verso 1 ao 7. Vamos ler para a gente entender, porque muitas vezes a gente lê, mas é muito importante a gente aplicar agora no que a gente está aprendendo, amém? Quem está entendendo alguma coisa aí? Glória a Deus por isso. Vamos ler então, 2 Samuel capítulo 12. O Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele a ter com Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junta com os seus filhos. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia no seu regaço. Ele a tinha como filha. Chegando um viajante ao homem rico, não quis este tomar as suas ovelhas e do gado para tomar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, olhe, preste atenção. Então o furor de Davi se acendeu, de que forma? De sobremaneira. Davi ficou muito bravo. E contra aquele homem, e disse Natã: tão certo como vive o Senhor, e disse a Natã:
tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. E disse Natã a Davi, olha o contraste, tu é este homem. Assim o Senhor Deus de Israel, diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi sobre rei de Israel, e te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu nome, dei-te a casa de teu Senhor, e as mulheres do teu Senhor em teus braços, também te dei a casa de Israel e de toda Judá, e se isso fosse pouco, te acrescentaria mais um pouco, porque desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos teus olhos. A Urias o Heteu matastes à espada, e a sua mulher tomaste por mulher, a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da sua casa, porque me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu, para a sua mulher. O interessante desta passagem é que nós vemos claramente o que estamos tratando. Davi, o rei Davi, tem um encontro agora com Natã. Natã, o profeta, vai chegar a Davi e vai dizer algumas palavras a qual Deus ministrara a Natã. E Natã, no contexto, vai dizer, olha, Davi, pensa comigo nessa história, Davi. Vamos contextualizar. Davi tinha um homem muito pobre, Davi. Rei Davi tinha um homem muito pobre, ele tinha apenas uma ovelhinha, um cordeirinho, mas tinha um homem muito rico, Davi, cheio de ovelhas, cheio de bens, porém chegou um viajante à casa desse homem rico, e agora esse homem rico, em vez de usar das ovelhas dele, não, pegou da única que tinha aquele homem, e muitas vezes é assim. Nós temos um senso crítico para olhar o irmão e condená-lo, digno de morte esse homem, Davi falou. E aí a hora que Natã vira a Davi e fala, Davi, tu és esse homem. Imagina. Tu és esse homem, Davi. Tu és esse homem. Davi, para de olhar para o outro e agora começa a olhar para você. Davi, agora eu quero que o seu senso crítico, a sua justiça, o seu senso de justiça, Davi ficou muito bravo. O interessante é que muitas vezes a gente fica bravo com o irmão, mas não fica bravo com nós mesmos. Como assim, Mateus? Poxa, eu preciso melhorar, meu Deus. Nós temos que ter esse senso de estar inconformado com quem somos. E Davi olha e fala, digno de morte este irmão, e Natã fala, este homem é você, Davi. E eu imagina na cabeça de Davi pensando, poxa, sou eu mesmo esse homem. Sou eu mesmo. Eu estou usando de medida para aquele homem, mas é a medida que vai vir para mim. Mateus, o que eu tenho que fazer agora? Reconhecer. É importantíssimo demais reconhecer. Porque nós não podemos nos colocar como juiz. Porque Davi, usando de juízo para com o outro, ele estava usando do mesmo juiz para consigo mesmo. E o interessante é que nós colocamos-nos na posição de juiz e muitas vezes o juiz sem misericórdia. E o tópico 4 vai dizer assim, ó, a posição do cristão é de ajudar o seu irmão a corrigir o erro com mansidão. Abra a tua Bíblia comigo aos Gálatas, capítulo de número 6. Vamos aprendendo com a palavra do Senhor, amém? Aos Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6, vamos ler somente 2 versículos, o 1 e o 2. Tão importante, olha o que Paulo escreve aos Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois, quem é espiritual aí? Olha o jeito que você e eu temos que agir então. Corrigir o tal com o espírito de mansidão. Mas olha por ti mesmo, para que não sejas também
tentado. Levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mateus, quando eu cumpro a lei de Cristo? Quando eu uso de mansidão com o meu irmão. Porque se nós somos espirituais, habita em nós o Espírito Santo, amém? E Gálatas vai trazer também 5, a partir do 22 ali, o fruto do Espírito Santo nos seus 9 gomos, e um dos gomos é a mansidão. Então, irmão, se você está muito bravo, se eu estou ficando muito bravo, quando alguém pisa no meu calo, ou quando eu vejo alguma coisa errada, pode ter certeza que está precisando de eu e você nos encher mais do Espírito Santo. Qual é o termômetro, Mateus? É se eu tenho estado com o fruto do Espírito Santo vivo em mim. Por isso nós temos que olhar no capítulo 5, olha o que vai dizer, o fruto do Espírito Santo. Olha aí para você ver, 5:22. Mas o fruto do Espírito Santo é, vamos lá, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mateus, quando eu vejo que eu estou precisando me encher mais, quando esses 9 no mínimo aqui gomos não estão fazendo e eu não estou transparecendo este fruto. Quando está faltando amor em mim, preciso me encher mais. Quando está faltando mansidão em mim, preciso me encher mais. Quando está faltando domínio próprio em nós, precisamos nos encher mais do Espírito Santo. E é isso que Paulo quer nos ensinar, a ajudar o nosso irmão com o espírito de mansidão, amém? O discípulo de Jesus é um crítico no sentido de usar, olha o que John Scott diz, o discípulo de Jesus é um crítico no sentido de usar o seu poder de discernimento, mas não um juiz no sentido de censurar. Nós temos que entender essas coisas e entender também o que a lição vai dizer, por exemplo, dos líderes, dos maus líderes. A lição vai trazer um entendimento, a Bíblia vai dizer sobre os cães em vários aspectos. Os cães como obreiros, Apocalipse 21:8 vai dizer que ficarão de fora os cães ali quer dizer os perversos, e também a Bíblia usa a conotação de cães, que não é a mesma conotação que a gente tem hoje para o cachorrinho doméstico. Os cães eram animais que viviam em bando fora e que eram animais desprezíveis para o povo, que traziam vários problemas para o povo naquela época. Então a Bíblia vai trazer sobre esses contextos de cães, mas aí no capítulo 3 ele vai dizer sobre a gente lidar com os maus líderes. Mas a gente tem que entender quais são os maus líderes. Primeiro, seja aqui, seja naquela outra igreja, se amanhã ou depois você não estiver aqui, estiver em outro lugar, Mateus, quais são as formas de Deus distinguir se é um mau líder ou um bom líder? Primeiro, seu líder prega a palavra? Sim ou não? Então ele tem um primeiro requisito de ser um bom líder. Mas, olha o outro, pregando a palavra, ele vive o que prega? Então nós temos que entender que os maus líderes são esses. Primeiro, que não pregam a palavra, ou se prega, não vive o que prega. Esses são os maus líderes, e a Bíblia vai nos levar a distinguir e a julgar de uma forma crítica se devemos ou não confiar. Se você não confia no pastor que você congrega, na igreja que você congrega, o pastor que é instituído por Deus, troque de igreja e confie no outro pastor. É bem claro, e confiando, e julgando, e tendo senso crítico, irmão, de que esse pastor é um bom líder, um bom mestre, ame seu pastor, irmão. Eu estava aqui neste altar esses dias, e o Espírito Santo me levou a ver algo. Pastor, eu não converso sobre isso com o pastor, não conversei sobre isso com o pastor, nem tenho o intuito de tratar sobre isso, porque eu sei que é uma visão que Deus dá a nós. E eu aprendi algo com o pastor Marciano na Emetec no 2019. Se a minha visão me levou a enxergar algo, eu sou responsável de resolver aquilo. Se você viu uma teia de aranha na igreja, Deus está te convidando para tirar aquela teia de aranha. Não é o outro, é você. E esses dias eu estava aqui adorando no momento de louvor, e o nosso pastor estava ali atrás, como sempre fica, às vezes ao domingo, às vezes à quinta, nossa pastora sempre está ali.
E eu vendo alguns irmãos que passam na frente do pastor e têm a capacidade de dar um Pai do Senhor para o seu pastor. De duas, uma, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Ou você não o considera seu pastor, ou você está com um problema e precisa resolver. Se nós temos bons líderes, se nós temos bons pastores, devemos considerá-los como bons e líderes, e assim a Bíblia vai dizer, dará honra a quem merece a... Por isso, meu irmão, o dia que o pastor passa ali, cumprimente seu pastor. Cumprimente, eu não estou aqui para puxar farinha para lado nenhum, eu estou fazendo o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, e a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, a partir do que eu falo, eu sou livre do sangue, sou livre da consequência, eu sou livre da consequência que vem sobre as nossas vidas. Nós temos que amar os nossos líderes, e distinguir se realmente são de Deus, se realmente são bons líderes. Ame o seu pastor aqui, se amanhã ou depois você não for daqui, ame o seu pastor lá, ame o seu pastor Francisco, ame a sua pastora Cilei, ame os líderes que você tem no seu departamento, ame, são diferentes de você, com certeza, pensam diferente de você, com certeza, mas nós temos que estar unidos e amando uns aos outros, nós temos que distinguir isso, nós temos que lidar com os maus líderes. Por exemplo, a autoridade é delegada por Deus, sim ou não? Toda autoridade, a Bíblia vai dizer, é delegada por Deus. E nós temos que lidar com esses maus líderes, autoridades, de forma a qual nós glorifiquemos o nome de Jesus. Ora, se amar só quem a gente ama e quem nos faz bem, que diferença tem entre nós, os judeus e os gentios, a Bíblia vai dizer? Que diferença tem entre os que são de Deus e os que não são de Deus? A diferença está entre amar os nossos amados irmãos, amigos, familiares, e amar até os nossos inimigos. Quanto mais as nossas autoridades, irmão, deixa eu te falar uma coisa, Deus quer ampliar a tua visão para olhar para aquele chefe enjoado seu de forma diferente. Deus quer te levar a olhar para aquele supervisor seu de forma diferente. Deus quer te levar a olhar para aquele irmão ou aquela irmã que está acima de você, que te cobra, pega no seu pé de forma diferente, porque você olhando e agindo de forma diferente, você glorifica não você e nem ela, é a Deus que está nos céus. Então nós temos que aprender a lidar com essas questões, com as nossas lideranças, com as nossas autoridades, e lidando com as nossas autoridades, lidar de forma que glorifique ao nome de Jesus. Mateus, mas aquele governante rouba, Mateus, mas aquele presidente faz isso, Mateus, mas o meu chefe faz aquilo. Irmão, você não serve ao seu chefe, você serve a Jesus, e servindo a Jesus, você se torna servo do teu chefe. É fácil quando a gente tem os olhos fixos em Jesus Cristo. Mateus, mas como eu lido com os maus crentes? Capítulo 4, perdão. Como eu lido com os maus crentes? Lidando com os maus crentes. Existem nas igrejas crentes que não levam o evangelho a sério, nem o Senhor da igreja. As pérolas lançadas aos porcos são como as riquezas das Escrituras, que não são consideradas importantes, e por isso são desprezadas e pisadas. A grandeza do Evangelho não pode ser vulgarizada diante das pessoas que ouvem e nunca aprendam, conhecem e nunca praticam. O interessante é que vão acontecer e vai ter essas gentes e essas pessoas do nosso lado muitas vezes, no nosso departamento muitas vezes, do nosso lado na igreja sentado no mesmo banco. Mateus, como eu lido com isso? Discernindo. Como eu disse no começo, você tem que sentar com todo mundo, irmão. Na igreja você tem que sentar, na rua você tem que conversar, mas você tem que ter o discernimento de lidar e de conhecer com quem você está conversando e o que você está falando. Quer que eu te explique melhor? Deus vai dizer algumas questões na Bíblia, e Ele vai dizer uma coisa que Ele abomina. Qual é? A fofoca. Ele abomina, Ele odeia algumas e abomina a fofoca. Por que que Ele odeia a fofoca? Porque ela contamina, porque ela dissemina. Por isso você tem que estar com os olhos abertos com quem você está conversando. O interessante é que
O fofoqueiro, ele cria estratégias que a gente fica, poxa vida, isso aqui não é uma fofoca. Irmão, tome cuidado. Eu tive experiências conversando com algumas pessoas, nesses últimos dias no discipulado que a gente tem com a mocidade, e o interessante é que contamina. Uma pessoa chegou a mim e falou, olha, eu estava vivendo uma convivência, e eu nunca fui de falar mal de ninguém, mas eu estava vivendo com algumas pessoas que de tanto me influenciar, um dia eu liguei para esta pessoa e falei, rapaz, você lembra daquela história e tal? Ele falou assim, mas você não é de fazer isso? O próprio fofoqueiro. As más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias corrompem os bons costumes. Por isso, irmão, tenha discernimento, não de acusar, mas de saber na onde você deve se estabelecer e de ficar e ter comunhão. Amém? Olha, conclusão. Primeiro, Jesus é sábio e equilibrado. Agir com precipitação não é um bom caminho, que diz Provérbios 19:2. Peca quem é precipitado. Precisamos entender que os erros precisam ser corrigidos e removidos, sejam eles grandes ou pequenos. Devemos ajudar os nossos irmãos a tirar os fardos do pecado, sem crítica ou condenação, mas com amor e empatia. 2. Atacar e criticar os erros do irmão sem autoanálise é uma atitude insensata e prejudicial. 3. Concluímos que usar nossa potencialidade crítica para discernir e conduzir os nossos relacionamentos não é errado. Fique sobre os pés. Danilo, me ajuda aqui, por favor, meu amigo. Eu creio que nós aprendemos um pouco nessa manhã sobre como devemos olhar para o nosso irmão, amém? Eu sei que falamos de algumas coisas, e eu sei que olhando de grande modo, a gente aprende várias coisas específicas que a gente diz, poxa, isso aqui foi para mim, sim ou não? Quando o pastor está pregando, tem coisa que a gente entende, mas a gente não está vivendo, mas tem coisa que Deus fala através do nosso pastor, da vida do nosso pastor, fala, poxa, isso aqui foi para mim. Então nessa manhã que nós possamos aprender a olhar para o nosso irmão de forma diferente, porque os relacionamentos do cristão dizem muito a respeito de quem ele é e do encontro que ele teve com Jesus. Por isso feche os teus olhos nessa manhã. Feche os teus olhos e faça uma autorreflexão. Senhor, como eu tenho utilizado da minha boca, dos meus pensamentos para com o meu irmão? Olhe para você e pense, poxa, quanto eu tenho que melhorar, meu Jesus? Me ajude a melhorar, me ajude a ser transformado. Espírito Santo, eu oro ao Senhor e peço, Senhor, visita cada mente, cada coração, que nessa manhã eu possa sair daqui, Senhor, que nós possamos sair daqui, Senhor, entendendo e tendo discernimento do senso de julgamento que existe em nós. Nos ajude a olhar com misericórdia para o nosso irmão, nos ajude a olhar, meu Pai, com compaixão para o nosso irmão, nos ajude, Senhor, a melhorar e nessa melhora contínua, ajudar também o meu irmão a crescer, ao meu irmão a proceder, o meu irmão a avançar. Senhor, nos ajuda esta irmã, Senhor Jesus, que muitas vezes não tem controlado a língua ou os pensamentos. Senhor, ajuda este irmão naquele trabalho, Senhor, a não maldizer aquele trabalho, a não trazer maldições sobre aquele patrão, mas a abençoar, pois eu sei que da boca ou da fonte não pode jorrar águas doces e amargas. Senhor, nos ajude a nos parecer mais com o Senhor. Espírito Santo, convence, pois eu sei que é o Senhor quem convence da justiça, do juízo, do pecado e da verdade. Nos ajuda, Senhor, pois nós precisamos de Ti. Aqui estamos para nos parecer com o Senhor a cada dia. Nos ajude a amar o nosso próximo como o Senhor tem nos amado. Assim eu oro, assim eu peço,
em nome de Jesus, amém. Olhe para mim aqui, eu finalizo aqui com duas frases a qual o Espírito Santo colocaram no meu coração. Fale sempre de Jesus. Está me escutando? Fale sempre de Jesus. Se necessário, fale um pouco de você, mas nunca fale dos outros. E olha o que Agostinho fala: nas coisas essenciais, nós temos que ter a unidade. No que diz as coisas essenciais, nós temos que ter a unidade. Nas coisas que não são essenciais, nós temos que respeitar a diversidade. Porque eu visto de uma forma, irmão, eu uso um terno de uma forma, eu gosto do meu terno roxo, do meu terno verde, se for necessário, mas porque você não usa, eu estou errado e você está certo? Ou eu penso de uma forma e você é outra? Não, na diversidade, respeite a diversidade do outro, mas em tudo, o amor tem que prevalecer. Por isso, saia daqui nessa manhã aprendendo a amar mais seu irmão, aprenda a usar de misericórdia, porque com certeza nós queremos que Deus use de misericórdia para conosco.